Pois é, pessoal, chegou ao fim a série His Dark Materials, baseada na trilogia de A Bússola de Ouro. A última temporada da série estreou no dia 5 de janeiro na HBO e o seu último episódio foi ao ar no dia 26 de dezembro e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre essa última temporada com muitos spoilers. Se você ainda não conhece a série, aqui na descrição do vídeo tem um link pra você ir lá no TikTok e assistir o meu vídeo falando sobre ela sem spoiler, combinado? E se você já assistiu a série, chorou, não chorou, gostou, não gostou, esse vídeo aqui é pra gente papear sobre isso, então sem mais delongas, deixe seu likezinho e bora falar sobre His Dark Materials. Vamos primeiro falar que a série ela não é original da HBO, ela é uma parceria. Por isso, você consegue perceber, por exemplo, a divulgação da série nas primeiras temporadas e a divulgação dessa última temporada, até mesmo o próprio CGI, ele é muito melhor na primeira temporada do que nessa última temporada. Não estou dizendo, vamos lá começando, que o CGI dessa última temporada é ruim, mas é nítido a qualidade em comparação da primeira para essa terceira temporada. Antes de mais nada, vou só dizer para vocês que eu li os dois primeiros livros da saga e eu não cheguei a ler o terceiro porque eu estava com problemas, eu não estava conseguindo ler, sabe quando a gente fica travada? Então essa terceira temporada eu só assisti e vou me basear apenas na série, não vou fazer uma comparação de livros versus série, belezinha? There are forces out there that you can't begin to understand. We will have died doing something important. Quase todo mundo descobriu da profecia, exceto a própria Lara. Então tudo que ela fez foi baseada realmente naquilo que ela estava acreditando que fosse vontade própria, mas tinha um dedo de manipulação ali e o destino meio que interferindo na vida dessa garota. Ouso dizer que foi o final de temporada em que a gente mais sofreu e mais é isso que você pensou. Vamos começar falando que primeiro Marissa, ela é aquele caso de amor e ódio. No começo da temporada ela tá com a Lara, ela tá tentando proteger porque ela sabe que se o Magistério pegar a Lara, ela realmente vai ser sacrificada porque eles não querem que a Eva cumpra o destino de cometer o pecado e tudo mais. Do outro lado a gente tem a Lara sendo dopada por remédios e indo através desse remédio, ou consequentemente por causa do uso excessivo desse remédio, para a Terra dos Mortos, onde ela encontra o Roger pede socorro para ela. Em paralelo a isso, fica claro que a Lara em algum momento específico vai para a Terra dos Mortos. Um pouco antes disso acontecer, então, a gente tem o reencontro dela com o Will, que vai até o lugar onde ela está para poder tirar ela da Marissa. A gente tem o Will praticando ali uma manipulação reversa, o que eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer, confesso pra vocês, mas eu gostei. Só que um ponto já me deixa ali meio que na questão, com um ponto de interrogação na cabeça. A gente tem esse lance da faca quebrar e o Yorick trazer a faca de volta. Eu ainda acho que ficou um pouco questionável tudo isso. Pra mim ficou muito, vamos assim dizer, fácil. Eu sei, foi um momento duro pro Will e tudo mais, aquele monte de cena passando na cabeça dele e tal. Mas pra mim, aquilo ali já foi um ponto meio falho, acho que ficou faltando um pouquinho mais de explicação, um pouquinho mais de dificuldade para aquilo chegar a acontecer. Vamos pro segundo ponto, então, que é sobre a Terra dos Mortos, que é quando a Lara chega lá, ela fala com a mulher que tá sempre com ela, que acompanha ela a vida toda. Pra mim, aquela mulher foi aleatória, mas enfim, ela apareceu. E aí, a gente chega no momento em que pra ela ir pra Terra dos Mortos, definitivamente, ela precisa deixar o Pan. Acredito eu que neste momento no livro seja algo muito mais autoexplicativo e muito mais sofrido, muito mais difícil de ser feito. Ainda que, de novo, foi uma cena de sofrimento, a gente viu ela sentindo dor, viu ela explicando o que ela estava sentindo em relação a se separar da sua alma, né, que é o Pan. Ainda acho que ficou um pouquinho... Ó, a autoridade concordando comigo. Eu ainda acho que ficou um pouquinho corrido, vamos assim dizer. Grande parte dessa terceira temporada, pra mim, foi muito corrida. Tudo que deveria ter uma ênfase, algo muito mais aprofundado, foi muito rápido. Já vamos chegar na parte da guerra, porque eu sei que vocês estão pensando nisso. Seguindo disso, a gente tem a confirmação de que o Will também tem um Demon, e no final a gente descobre que a Serafina fala ali pra Mary que ela também tem. Só que no mundo deles, eles não estão acostumados com isso, então os Demons não estão dentro deles, mas estão com eles em todos os momentos. Então, quando a Mary faz um esforço, ela consegue ver lá no último episódio o seu Demon, que é um passarinho, coisa mais fofa, e o Will consegue ver a sua Demon também, que é uma gata. Gata essa que faz até um sentido porque nos primeiros episódios lá da segunda temporada, quando ele aparece, é ela que leva ele até aquela janela e tudo mais. Mas, de novo, eu acho que ficou faltando uns certos pontos. E aí, falando sobre a gata, né, sobre a Demon do Will, eu achei que o CGI não ficou muito bom, não.
Seguimos para tudo isso, temos aquela cena em que eles abrem uma janela, eles tiram os mortos daquela terra, daquela prisão, elevam as almas deles e tudo mais, eles fazem agora parte de um lugar só, o que é muito bonito de se dizer e é uma das idealizações de algumas religiões, então eu acho positivo eles trabalharem um pouquinho esse misto de crenças e tudo mais, como eles trabalham muito fervorosamente aqui. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas nessa Terra dos Mortos, por exemplo, a gente não vê o Will vendo o pai dele atravessar a porta, por mais que o pai dele tenha aparecido, né, o John Perry, mas eu acho que a participação do ator realmente tinha que ser muito rápida. A gente não viu o Billy, que é aquele egípcio, aparecendo para poder atravessar também, e a gente sabe que dentre as mortes da série, o Billy foi um dos primeiros a morrer do círculo de amizade da Lara, e ele não aparece atravessando aquele portal. Seguindo, nós temos a guerra final, onde o Asriel tá programando tudo, tá fazendo tudo, e aí fica um questionamento. Os egípcios, por exemplo, era uma população que mais lutava contra o magistério, e depois do final da primeira temporada, eles não aparecem. Gente, a mãe Costa, hello, o vínculo que ela tem com a Lara, o fato de que no final a Lara vai ter que crescer sozinha, sabe? Ficou faltando isso no meu ponto de vista, não sei se acontece no livro, mas pra mim a mãe Costa tinha que ter aparecido e ela tinha que ter criado a Lara, porque, vamos assim dizer, Serafina falou que seria irmã dela, mas, né, ela cresceu sozinha. Ah, olha só, essa criança sofreu, não sofreu, gente? Pelo amor de Deus. Temos esse acontecimento, temos o lance da Marissa, que ela fica em eterna dúvida do que tá acontecendo. Tudo fica muito subentendido de que ela está fazendo por causa da Lara, mas existe alguns momentos ali que eu acho que é o lapso dela mesmo, dela duvidar, dela não saberem para qual dos dois lados ela possa seguir, sabendo que no final ela quer proteger a filha dela. Enfim, conexando a isso, a gente tem então o Magistério, que teve uma grande presença nos episódios 4, 5 e tudo mais, só que daí... Gente, eles ficam tão serenos no final, porque o Padre Hug pode ter morrido, mas existia uma outra hierarquia gigantesca dentro do Magistério que não apareceu. Simplesmente com a morte do padre lá dentro do Magistério eles sumiram, e aí quando você acha que alguma coisa vai voltar, que é o Padre Gomes, ele é morto por um anjo numa caminhada que nem fez sentido ele ter começado. E aí a gente vai pro lance da guerra. Eu sei que foi super rápida, concordo com vocês. Não sei dizer que se nos livros também é assim, mas pra mim ficou meio que autoexplicativo que a guerra terminou no momento em que os pais de Eva, ou os pais da Lara, resolvem se sacrificar por ela. Que foi um gesto muito bonito, diga-se de passagem, porque a gente sabe que o Asriel tinha aquele estrelismo na cabeça dele, e foi algo bem positivo, mas, de novo, pra mim, poderia ter acontecido mais coisas. E aí ficou meio que subentendido o que aconteceu com os anjos que estavam do lado da autoridade, se eles concordavam, se eles sumiram, quem que era aquele cara que estava dentro daquele cubo. Sim, eu sei que ele é o criador, tá bom? Tinha falado isso pro Danilo desde o episódio, acho que foi no 5 ou no 4 que ele aparece, aquele cubo gigantesco e o Enoch tá em cima dele. Eu falei, aquele cubo ali é o criador, só faltava o criador. Pra mim o criador era o cubo e não alguém que tava lá dentro, mas enfim, fica-se nítido que é isso e que ele foi aprisionado pelo Enoch, que o Enoch era um ser humano e que ele se subiu aos anjos e ele era meio que uma projeção de Lúcifer ou do diabo dentro do governo e tal, mas eu ainda acho que aquele lance do criador... Aquela cena que a Lara olha e fala, tá morrendo ali, ó o pozinho se esvaindo, tchau, vambora. Falei, meu Deus, ninguém vai questionar nada sobre esse cubo gigantesco, ninguém tá junto com ela vendo, tem uma multidão lá no negócio do Asriel, gente, e ó, cagaram pra isso, cagaram, foda-se, criador, morreu, virou pó, vamos, segue a vida que segue. E aí a gente vai pro episódio 8, que é o episódio da serpente. Danilo mesmo, meu marido que assistiu comigo, ficou se questionando, mas e aí, a Mary foi serpente pra quê? Expliquei pra eles, vou explicar pra vocês. Primeiro, tirem da cabeça o lance da Bíblia, do cristianismo e do que a serpente representa lá. Então a Mary, ela se tornou serpente porque ela deu esse empurrão. Ela mostrou algo pra eles que os dois já sabiam que iria acontecer, mas que os dois estavam em dúvidas se deveria ou não acontecer, se era certo ou errado. Então a Mary mostrou que aquilo lá não era errado, que o relacionamento dos dois, que os dois se apaixonarem era algo natural e era muito bonito, e o amor era muito bonito.
Então esse foi o papel da Mary na história. No finalzinho a gente tem aquele momento, né, dos textos em que eles dizem que a Lara se tornou uma leitora do litiômetro e ela e o Pan iriam precisar disso para as novas aventuras, mas isso seria algo para uma nova história. Não sei se em novos livros, juro para vocês que eu nem cheguei a pesquisar se o Philip, que é o escritor, vai fazer novas histórias ou se as próprias produtoras, os estúdios vão querer continuar um spin-off contando mais histórias sobre. Não sabemos se vai acontecer, mas eu juro que eu gostaria muito. Até porque, gente, vamos lá. Ah, e o Will não pode ficar no mundo da Lara, porque não sei o quê. Mentira! Ah, mentira, porque o pai dele viveu, não viveu? Um monte. Só morreu porque foi morto pelo magistério, mas senão ele não teria morrido. Então, pra mim, isso daí já não deu uma explicação, entendeu? Não faz sentido. Porque, como eu disse, a Lara foi a menina que mais tomou no cu. Porque o Will, na terra dele, ficou com a mãe dele, que é a mãe dele, né, vamos assim dizer, sangue no mesmo sangue e tudo mais, e tem a Mary ali do lado dele o tempo inteiro, alguém que vivenciou aquilo que ele viveu e que ele pode conversar e tudo mais. E a Lara ficou sem ninguém, gente, sem ninguém. Quem que ela tem ali do lado? A Serafina. A Serafina não vai ficar ali na faculdade. Ela tem os Gípsios, a mãe Costa, mas como que a gente vai saber se tem, se eles não apresentaram? E se os Gípsios foram viver em outro lugar? Entendeu? Então, eu não sei, eu de verdade não aceito esse final. Ficou uma balança muito questionável, mostrando que a personagem principal é quem salva o mundo e ela só tomou no cu. Nem vamos salvar o mundo se for assim, entendeu? E pra fechar esse vídeo, me conta aqui nos comentários se você gostou do final dessa temporada, se você concorda com o que aconteceu, se você já leu o livro, foi assim mesmo que aconteceu no livro, não foi? O que você acha dessa possível continuação? Você iria assistir, não iria? Bora utilizar esses comentários aqui pra gente papear sobre His Dark Materials. Se você ainda não leu esse livro, leia. Eu confesso pra vocês que eu estou com vontade de ler o terceiro livro, pra saber, né, o que eles mudaram, se tá igual, se eu vou passar um ódio, um ranço também. Enfim, é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!